a gente falou do. Eu dei um título meio genérico, né, para nossa live, que é o. É mais ou menos isso também que a gente vai falar. É, que é a corrupção do direito, né? Então, só fazendo uma Sim. contextualização antes, né, que nem a gente tinha comentado. Afinal, qual que é a finalidade do direito, né? A finalidade do direito é fazer justiça. É para isso que ele existe, né? Então, existe a justiça e ela deve ser feita. E como a sociedade às vezes não quer fazer justiça, às vezes não, muitas vezes, né? Então o direito ele é uma tentativa de normatizar as coisas. A lei é isso, a lei é uma norma, né? Para se prevalecer a justiça. Tá, apelando um pouco para São Tomás de Aquino, né? Que até tava ele no cartaz, que é Uhum. o grande que falou dos fundamentos do direito. Aliás, antes de falar dele, por que citar São Tomás de Aquino? Porque hoje em dia, como é de praxe, né, como é comum na Uhum. modernidade, a doença da modernidade, as pessoas se esquecendo dos fundamentos das coisas. Né? Então, assim como tem cientista que não sabe o que é ciência, existem advogados e até juristas que não sabem o que é direito. Né? Ah, Então a foi, pessoa foi. está lá, tá... Não, é Pode falar. interessante, você falou disso, aí eu tava vendo aqui umas coisas, eu até peguei. É um livrinho aqui da moda, né? Todo mundo, quem faz direito, aí pega um livro de introdução. Aí esse aqui é o de Paulo Nada. Aí se você for ver lá Paulo. o capítulo que ele vai falar sobre justiça, salvo engano, tem 16 páginas. Ou seja, Uhum. a finalidade do direito, para que o direito foi feito, só está em 16 páginas. Tudo bem, eu Até entendo. Eu acho que talvez Miguel Reale, o livro dele, não se dedicou muito, mas não é a grande preocupação do mundo jurídico hoje em dia. Uhum. Exatamente. Esqueceu-se do Sim. fundamento e daí, consequentemente, se esquece da finalidade. Né? E como a gente, como eu sempre comento, né, sempre que eu vou falar qualquer coisa, ter uma noção da realidade é a base de tudo. Então, sem ter noção, parece óbvio, mas todo mundo esquece do óbvio. Né? Sem ter noção da realidade, a pessoa não faz nada. Não faz direito, não faz ciência, não faz teologia, não faz nada. Exatamente. Né? É o Exatamente. que Platão e Aristóteles já cansaram de tanto dizer. Né? E a Exatamente. finalidade é fazer justiça. E com base nisso, o que São Tomás de Aquino, estudando a natureza das coisas, ou seja, estudando a realidade, tendo noção da realidade. Existe, ele divide, né, o direito na lei divina, a lei natural e a lei humana. Né? Sendo que o quê? A lei natural é o que nós percebemos da lei divina. Né? Então, Deus criou o mundo, existe uma ordem estabelecida por Deus e nós percebemos essa ordem até certo ponto. Né? Você não precisa nem falar em Deus aí, né? Porque os filósofos antigos eles já percebiam essa ordem. Né? Qualquer um Sim, percebe. Todo mundo sim, percebe o exatamente. certo. Todo mundo percebe, né, que água é molhada, céu é azul, né? Cima é para cima, para baixo é para baixo, e que certo é certo e errado é errado. Né? Todo mundo sabe que, por exemplo, pegar aquilo que é do outro é errado. Então, todo mundo sabe que matar um inocente em qualquer cultura, todo mundo sabe que isso é naturalmente, todo mundo entende que isso é errado. Então, o que nós percebemos da lei divina é a lei natural. Né? Então, portanto, a lei humana, a lei civil, ela deve ser nada mais que uma positivação das leis naturais. Você deve perceber a lei natural e aplicar na lei da cidade, na lei do Estado. Né? Deveria ser isso a função do legislador, a função do jurista. Né? Aplicar a lei natural e daí sim, de acordo com as circunstâncias, dosar ela, né? Para cada caso. Né? Nós temos o direito romano, lá na época do Império Romano, que foi um grande exemplo, né? Que é a medida, né, do direito, que inclusive até hoje é usado em todas as nações. E hoje a gente vê um distanciamento disso. Né? A pessoa deixa de ver a lei natural, a gente está percebendo isso, e passa a criar leis que são arbitrárias, que visam o interesse, baseado na ideologia, ou seja, visam o interesse próprio, portanto, não copia a lei natural, portanto, não faz justiça. Então, se corrompe toda a finalidade do direito. Aí o Noel, que é da área de direito, pode explicar isso aí melhor. Foi só a introdução filosófica É. histórica. Não, exatamente. É, quando a gente vai falar de direito, aí até capítulo de livro introdutório, né? Como hoje, eu falo isso porque hoje o curso de direito virou uma farmácia, né? Em Pernambuco, se eu não me engano, teve um estudo da OMS que lá em Pernambuco é o lugar que tem mais farmácia por habitante. É uma piada. Então, quando você fala que um curso de direito tem mais do que farmácia, por aí você tira. E, assim, eu não sou contra isso, tá? Que tenha cursos jurídicos, mas é a qualidade do ensino. Então, é como é que você vai cursar algo, você vai fazer algo que você não sabe qual é a finalidade.
Uhum. Então, tem até, virou slogan de marketing hoje em dia, que o advogado é aquele que distribui a justiça. Então, o pessoal repete muitas coisas, mas sem entender bem. O que é distribuir justiça? Distribuir, né? O direito, quando você pega algum livro introdutório, tem lá, Miguel Reale tem isso, acepções do termo direito. Então, às vezes, o direito se confunde ou com lei ou com justiça. A justiça é a finalidade do direito. Então, a gente tem a lei, o direito, mas buscando sempre a justiça. E esse conceito de justiça, que foi batizado literalmente, né, o batismo de Aristóteles, que se dá, eu acho, num plano aí espiritual feito por São Tomás de Aquino, é justamente esse, de dar ao outrem o que lhe é devido. Então você pega esse conceito de justiça, que é dar a alguém o que é devido. E como você falou, Santo Tomás ele também vai falar da justiça divina. E essa questão da justiça em si, ela é uma das virtudes, né? Na verdade, existem 4 virtudes cardeais, e a justiça, São Tomás, ele vai falar muito longamente. Então, das 4 virtudes, não das teologais, né? Das cardeais, Santo Tomás de Aquino vai discorrer longamente sobre a justiça. Porque você para pensar, por exemplo, o pecado. O pecado é uma injustiça. Então, acredito, não sei se todo mundo pelo menos tem as mesmas bases, mas só explicando. De uma forma muito rasteira, o pecado é uma ofensa a Deus. Ou seja, ele prescreveu as leis, né, os 10 mandamentos, e ali de uma forma, quando você fere aquilo de forma direta, então você comete um pecado, então você ofende a Deus. E como Deus é Deus, ele não está no tempo, né, porque Deus criou o próprio tempo, então ele está acima do tempo. Quando você comete uma ofensa a Deus, é uma ofensa infinita. Então ela não vai estar nem categorizada dentro do próprio tempo. Então, de que forma você pode reparar uma ofensa infinita? Então, só pedindo perdão e recebendo esse perdão do próprio Deus. Mas isso, a gente está entrando num campo que seria a justiça mais divina, né? Uhum. Mas é importante falar disso porque a nossa base civilizacional é greco-judaico-cristã e principalmente aqui no Brasil é católica. Então você pega esse aluno que vai cursar um curso de direito que não sabe nem o que é um catecismo. Embora que depois ele vá ser qualquer outra coisa, sei lá, vá seguir a ser vossa divina graça, a ser Swami Bhaktivedanta, sei lá, vá, qualquer coisa. Se ele tem as bases que a gente encontra da nossa civilização, ele vai ter um arcabouço melhor para entender isso, do que seria a justiça. Por quê? Apesar de a gente ter tantos cursos jurídicos, você vai ver o vereador. Você pega uma pessoa, ela não sabe nem quem é um vereador. Quem é um vereador? Ah, vereador é aquele que me deu um milheiro de tijolo, botou um saco de areia lá na minha casa, sei lá. O vereador, ele faz parte do poder legislativo. Ele é quem vai fazer as leis do município. E isso é escalonado. Então existe o município, o estado e a União. Então a gente tem os nossos representantes, nós elegemos pessoas para que elas façam leis. Para que se você faça uma lei, a lei tem que estar ordenada à justiça, é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento humano. Não é necessário que você frequente bancos acadêmicos, mas que você tenha a sensibilidade, como você falou, de captar o real, do que acontece no dia a dia. E a gente tem essa intuição hoje em dia, né, que isso vem, sei lá, acho que lá desde Descartes, de a gente não ver a realidade. Nós não só não vemos a realidade, como nós desconfiamos daquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Então, se eu pegar aqui um livro, peguei esse livro aqui, esse livro é vermelho, eu vou desconfiar que ele é vermelho. Então, assim, hoje em dia está uma coisa meio absurda. E também tem as leis que não são direcionadas ao bem comum. São leis que são Sim. direcionadas só para indivíduos. Inclusive, isso é apregoado, isso é defendido. Então, por Em exemplo, detrimento do bem comum, várias vezes. em detrimento do bem comum. Hoje em dia, apregoado, só voltando, fazendo um pequeno parêntese, a gente está tão esculhambado, a nossa educação, por exemplo, quando eu iniciei o curso de Direito, eu não fui da época que existia uma disciplina no segundo grau chamada OSPB, que é uma disciplina bem básica, que era da Organização Social Política Brasileira. Qualquer livrinho de OSPB, você aprende o que é um processo legislativo.
Se você pegar qualquer aluno de segundo grau, e eu falo lá de Pernambuco, você fala com ele, o Congresso Nacional, ele não sabe o que é o Congresso Nacional. Ele não sabe que existe ali duas casas legislativas, um é a Câmara e outro é o Senado. Ele não sabe o que é isso, e ele vai discutir longamente sobre os problemas políticos brasileiros, né? Aquela coisa, você fala 20 minutos sobre aquilo que você nunca sentou a bunda no lugar para estudar, pelo menos, sei lá, 5. Então, essa é uma falta muito grande. Então, as pessoas não sabem o que é um processo legislativo, por consequência, elas não vão cobrar das pessoas que elaboram as leis, e essas leis têm um caráter universal. Essas leis, a gente vai ficar submetido a elas, nós vamos ficar submetidos a essas leis. É uma coisa bem absurda. Uma monstruosidade, na verdade. E que está eclodindo agora de uma forma bem prática. Você está vendo aí esses decretos municipais que são absurdos. São absurdos. E você vê, por exemplo, deputados que defendem, porque, por exemplo, existe na União a Câmara dos Deputados. Hoje em dia se apregou, porque a ideia, né, doutrinária é o seguinte, são segmentos da população, então a gente vai ter ali o pessoal que defende o movimento negro, o movimento gay, o movimento hippie, sei lá, qualquer coisa. E você exige que seu deputado faça leis para beneficiar a grupos. Isso está errado, está errado. A função é o bem geral, é o bem comum. Por exemplo, uma questão bem simples de bem comum, não precisa altas especulações. Um semáforo, um sinaleiro, você está lá. Se está vermelho, você para. Se você passar no vermelho, você vai bater em outra pessoa. Então é necessário que se estipule esse ordenamento, esse regramento. Então, se você é gay e está parado no sinal vermelho, você está contribuindo com o bem comum. Se você é negro, se você é chinês, japonês, coreano, qualquer outra coisa, você está ajudando o bem comum por seguir um ordenamento simples. É só esse o papel da lei. E aí, para a formulação da lei, entra a técnica jurídica. O que seria a técnica jurídica? O português básico, o nosso idioma. Então, é bem simples. A primeira regra de interpretação, aí vem os fetiches. Eu falei de interpretação da lei, existe a questão da hermenêutica jurídica. Hoje em dia é um grande fetiche que o pessoal tem com a hermenêutica. Então, Jurídica é campo de militância, né? É campo de é, deturpação do direito. Mas vai lá, fala aí. é o grande fetiche. É o grande fetiche aí do pessoal. Então você quer ver o intelectual do mundo jurídico hoje é o cara que estuda direito constitucional, né? Ó, é a reunião de todas as normas, e ele estuda mais ainda, ele estuda a hermenêutica constitucional. E mais ainda, a hermenêutica do STF, que é quem interpreta e quem defende a nossa Constituição. Pô, é balela, 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 balela. Da bosta, né? É a bosta da bosta, né? É, o suprassumo, né? O suprassumo da bosta. A tampa do crush da bosta, né? Então, Que, porque, assim, a hermenêutica, ela também tem regras. Então, você pode fazer uma hermenêutica gramatical, teleológica. Então, se você fala de hermenêutica, que a grosso modo seria interpretação, a teleologia de uma interpretação hermenêutica jurídica é a justiça. Ou seja, tem que se observar se aquela lei obedece ao bem comum. É tão simples, é um beabá, é uma coisa. Mas hoje é absolutamente descumprido isso. É impressionante, é impressionante. É uma mas aquilo, coisa assim. aquilo que eu comentava na live sobre honestidade intelectual, né? Que foi na terça, esse pessoal todo é revolucionário. Né? Eles querem substituir o direito pelo direito comunista, direito socialista, no qual eles não acreditam numa coisa chamada realidade, nem numa coisa chamada justiça, nem direito. Eles acreditam em interesses. Né? Então, assim, eles dizem o seguinte: essa conversa de, de direito universal é balela, isso aí é direito burguês. Então, é para privilegiar a camada superior que governa a sociedade. Então, só resta, né, nós somos animais que brigamos igual um cachorro por osso, cada um ficar lutando pelo seu próprio interesse. Então, criar direitos de um grupo contra o outro. E o grupo que conseguir prevalecer decidiu bem. Né? Porque senão ninguém vai dar. É o Eles. exercício dialético, né, da coisa. Exatamente, esse dialeto é a coisa. E, então, o que eu falei no começo, não tem um fundamento. Né? Então, a pessoa está sendo desonesta na base. Ela está ignorando que existe uma coisa chamada realidade e que
A consonância com essa realidade chama verdade, né? Que é o que, como é que você falou? O princípio real da verdade real, né? Que tem Sim, é que a gente estava conversando, por exemplo, no direito penal, existe um princípio, que é o princípio da verdade real. Entrou até meu amigo aí, Giovanni, ele é lá de escada, ele é um criminalista, ele sabe bem o que eu estou falando. Então existe o Uhum. princípio da verdade real. Ou seja, veja, é um princípio, o nome já diz. É verdade real. É Não. aquilo que é. E a gente É chegou a até um ponto. pleonasmo, na verdade real. É vicioso. É É. feito, sei lá, Noel e pobre. É a mesma coisa, um pleonasmo vicioso. É piada tiozão. Mas É, é comunista corrupto. absurdo. É, comunista corrupto. E tem, porque assim, lá em Pernambuco, foi apregoado. Toda essa desgraça alemã que entrou no Brasil, infelizmente começou lá por Pernambuco. Então, Joaquim Nabuco foi um dos tradutores de Nietzsche, foi ele que introduziu. Tanto é que Parabéns. é o fetiche, né? Então, se você vai entrar lá na Universidade Federal de Pernambuco, que era considerada a escola jurídica do Recife, você não para que aprender inglês, você tem que aprender alemão. Alemão é o idioma jurídico, não mais o italiano. É engraçado. Hoje em dia, há um completo desprezo pelas correntes italianas. Ou seja, é um completo desprezo. Uma Estuda-se o alemão. filosofia é a base. É que é uma das bases. Tudo bem que foi um pouco corrompida com aquela ideia do positivismo, né, que vai estragar bastante. Uhum. Mas o fetiche é o alemão. Aí lá tem um professor, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Por sinal, ele é muito simpático, que é o João Maurício Adeodato. O João Maurício Uhum. Adeodato, ele é um dos grandes expoentes. E ele é um dos que hoje em dia se chama a Nova Escola Jurídica do Recife, né? Então, a casa de Tobias Barreto. E ele tem um livro lá que é o Ceticismo no Direito. O ceticismo no direito. Aí você pensa, como assim o ceticismo no direito? E ele vai usar toda aquela teoria de sexto empírico ali dentro daquele livro dele para dizer que não existe uma verdade, mas se o direito em si, ele é a análise Você do vai próprio real. fazer justiça sem referência à medida da justiça, né? Como que... É. E assim, sem Não. querer fazer um juízo muito longo dele, do professor João Maurício Adeodato, eu acredito que ele é o subproduto, ele é a borra do que esse Uhum. nosso STF vem fazendo. Então, são tantos Uhum. desmandos, são tantas coisas que vêm no decorrer do tempo, que ele começou a formular essa teoria. Porque o STF não está mais. Ele não avalia a realidade das coisas. E também o STF agora tem um papel extremamente politizante, né? Ele não Eu falei, julga mais. Ele se imiscui dentro da política. É absurdo isso. É absurdo. ele está ali para defender interesses de uma ideologia política. Ele não está ali para fazer justiça, né? Exato. Ele fala isso na cara de todo mundo e todo mundo obedece. Essa que é a questão, né? Amanhã vai estar chegando um mandado de prisão para nós aqui, tudo bem, mas a gente fala, né? Que chegou pro. Quer dizer, não chega aqui pro meu Pô, vizinho. pode ser que chegue. Então é tão absurdo. E é engraçado essa noção que a gente já tem, que a nossa própria Constituição, inclusive eu até recomendo, são dois livrinhos, são difíceis de achar. Um se chama O Anteprojeto dos Notáveis, que é de Carlos Maximiliano, e o Uhum. outro é O Notável Erro dos Notáveis, que é de Ney Prado. São dois livros bem interessantes que vão falar da nossa Constituição da Comissão Afonso Aurinos. Essa Comissão Afonso Aurinos era os responsáveis por fazer o projeto da Constituinte de 88. Ambos, tanto o Carlos Maximiliano, tanto o Ney Prado, eles vão dizer que a nossa Constituição ela é estatizante. E a gente tem essa questão do Estado forte e desse protecionismo. Tanto é que a gente observa numa simples discussão de vizinho, qual é a primeira coisa que ele fala? Eu vou botar você na justiça. Como se isso fosse algo muito bom. Não, isso demonstra o nosso estado de barbárie. A partir do momento Exato. que nós precisamos da interferência de um terceiro, que no caso é o Estado, para dirimir um conflito simples ali de duas pessoas, isso é a nossa barbárie. E o pior é o advogado que estimula isso. Claro, Uhum. não estou fazendo crítica, quem quiser, cada um tem que ganhar a sua bolacha. Mas Uhum. o ideal é que você resolva o problema. Ou seja, como eu falei antes, o Uhum. distribuidor de justiça. Então, aquela pessoa que Uhum. distribui justiça é isso. É você conciliar as partes sem a necessidade de um terceiro, ainda mais um terceiro que é o Estado, que tem um poder efetivamente coercitivo.
Então, é por aí. É um pouco por aí a coisa. É muito absurda essa situação que a gente vive hoje. Você tocou num ponto interessante aí, que é hoje a mediação do Estado em todas as relações, né, humanas. Sim. Então a pessoa, tudo vai botar na justiça, né? Tudo é dependência do Estado. E como isso é artificial, isso é escravizante, né? E é por isso que o Estado tem esse poder avassalador hoje, que ele fala, vai todo mundo ficar em casa, todo mundo fica em casa, não vai abrir o comércio, não vai, ele fala, todo mundo acredita, né? Essa dependência que ela foi aumentando cada vez mais a partir da Revolução Francesa, né? E depois no Oi, século XX com Dri. os meios Dri, um beijo pra você, tá? É uma amiga minha aqui que entrou. Mas sim, voltando aí, Jano. e que vai ficando avassalador cada vez mais, né, o poder do Estado. E que, por exemplo, na Idade Média, não existia isso, né? Inclusive não existiam assembleias legislativas nem quase leis na Idade Média. Por quê? Porque uma vez que a lei natural ela é percebida quase que por todos, é óbvio o certo e o errado. Então todo mundo sabia que existia uma coisa chamada certo e errado, lei natural, e que todo mundo tinha noção disso e que o governante ali tinha que seguir isso. E se por acaso ele descumprisse, todo mundo se revoltava. Ele não podia mais que todo mundo, né? Então, inclusive na questão de armas. Se você pegasse, mas os plebeus não eram soldados, tá? Mas eles tinham foice, machado, dava na mesma, né? Inclusive, o Agora, hoje em plebeu, dia, quando ele ia falar com o rei, se ele não tivesse uma espada, era dado uma espada a ele, para que ele se dirigisse dado. ao rei. É, é. Sim, Não, e vários você reis falou. foram assassinados numa dessa. É, nossa, você falou aí da questão da monarquia, eu lembrei, tem um livrinho aqui, deixa eu ver se eu. Cadê ele aqui? Recomendo vivamente, que é A Vida de Lima Barreto. A Vida de Lima Uhum. Barreto se você tiver depressivo, não leia, tá? Ela é um pouco triste. É É um bem pouco triste, perdido na na filosofia. verdade. Mas é bem interessante, muito interessante o que Lima Barreto vai dizer, porque ele pegou a Lei Áurea, ele tem um Uhum. carinho muito especial. Nesse livro aqui, ele vai dizer que quando ele viu a princesa Isabel, ela dizia que era uma mulher loira de ares maternais, assim. Ele tinha uma Uhum. deferência muito grande. E ele pega justamente essa transição da monarquia para a república. E Uhum. ele vai ficar assim aterrado, tanto é que ele vai reproduzir isso lá no Brusundangas, que é um livro, né, do Lima Barreto, que vai descrever toda essa burocracia estatal, o típico funcionário público ineficiente, e ele vai dizer o horror que ele teve com a República. Porque Uhum. ele vai pegar a época do Império e a narração, como ele fala, é de uma beleza muito grande. Porque ele vai dizer, o imperador ele era simples. Ele tinha três ou Uhum. quatro propriedades, ele chega até a descrever nesse livro, uma lá em Petrópolis, outra não sei aonde, e ele era acessível ao povo. Ele era o cara que pegava o transportezinho lá, tinha um barco, tem um nome que ele vai dizer lá, que era uma balsa, e ele fica aterrado com a República, porque ele vai dizer, no início da República, o presidente começa a ter palácios. Ué, mas por quê? O imperador não tinha, né? Ele tinha uma O casa, imperador né? não tinha, e ele fica aterrado com todo esse estamento burocrático que vai se instalando e com a opulência e o afastamento do povo, coisa que não existia na época do Império. Você Exatamente. vê isso, é muito interessante. É um excelente livro, esse aqui, de Lima Barreto. Além de você estudar o próprio Lima Barreto, você vai ver esse aspecto. É uma narrativa muito interessante. Eu gosto muito desse livro. E, inclusive, que eu gostava muito de um escritor português chamado Albino Forjás de Sampaio. Ele é terrível, assim, ele é de um niilismo, assim, ele é um cara bem... Ele é daquela coisa que se alguém lhe pede uma esmola, dê-lhe um tiro na cara. Porque se você der a esmola, ele vai se sentir humilhado, dê-lhe um tiro na cara, tá? E eu gostava do Albino Forjás de Sampaio. Aí depois eu fui ver aqui que o Albino Forjás de Sampaio trabalhou junto com o Lima Barreto. E eles discutiram. Eu digo, puxa, assim, é o livro, recomendo. Período de quarentena, é um excelente livro esse aqui. Gosto muito dele, muito. Mas sim, eu atrapalhei, a gente estava falando lá da questão da Idade Média, né? Não, sim, que as relações eram naturais, né? Então as pessoas tinham isso que a gente comentou lá no começo, que é a noção das coisas, né? Então todo mundo sabe que o quê? Que a execução da justiça depende do executor, né? Então não adianta você ter 1000 leis se o juiz é injusto, né? Então todo Sim. mundo, já que só depende do juiz, então não adianta ter leis. O certo e errado todo mundo sabe, né? Como eu já falei. Então existia uma relação natural, né? Existiam tiranos injustos? Existiam, mas primeiro que ele não tinha os meios para dominar.
todo mundo, né? O Olavo vive falando isso, né? No século Sim. XX, que com a tecnologia, tanto em armas quanto de comunicação, agora o Estado tem um poder que nós não conseguimos competir com ele, né? Então, ainda que o exército seja em muito menor número que a população, uma metralhadora mata quantas pessoas? Um tanque de É, guerra, uma sim, bomba. sim. Não tem como a gente competir com o poder do Estado mais, né? Então é ridículo você falar, por exemplo, que Luís XIV era absoluto, né? Tinha um poder absoluto. Não. Ele era reconhecido na lei como poder absoluto, mas na prática ele era só um. Sim, tanto é que é aquela Mais lição rico. básica. Para quem estuda É, para concurso de direito constitucional, vai qual o titular do poder constituinte originário? O povo. O povo é o pois é. titular do poder. Então, e hoje está sendo muito repetido isso. Quer ver outra coisa interessante desse período medieval, que eu acho arretado, é que se você pegar qualquer livrinho de processo penal ou de direito penal, o início do livro, Direito Penal 1, vai falar do processo inquisitorial, da Inquisição, Da Inquisição, que foi um grande avanço, né? que foi um excelente avanço e as pessoas não entendem isso. É algo impressionante, que as pessoas não entendem a função civilizacional da Inquisição. Então imagine, eu tenho uma discordância com alguém, o que é que eu faço? Eu vou me juntar com mais 4 ou 5 pessoas que eu também discordo, que tem uma raiva ali, não gostam, uma certa simpatia por aquela pessoa, eu vou reunir essas 5 pessoas e vou matar ela. Era simples assim. Era Era, não simples. tinha julgamento. Uhum. Não tinha um julgamento. Então, o início, o processo inquisitorial que permanece até hoje, né? É o Inquisição início é isso, né? da ação Inquirir. penal. Exatamente, inquirir, Inquirir. inquirir. E a ideia do processo, né, que é o conjunto de atos que você vai dar, que são consecutórios até se chegar a uma decisão a respeito daquilo. É muito interessante. E as pessoas não atinam para isso. Não atinam. É, E a imagem que a historiografia marxista construiu na mentalidade do povo é o seguinte. Porque, assim, para começar, eles vêm com aquela mentalidade modernista que a religião é um conjunto de crenças apenas. Então, eles igualam, por exemplo, a Igreja Católica a uma religião animista naturalista, um terreiro de macumba, certo, né? Então, tudo é igual, tudo é objeto de crença. E eles entendem que o quê? Que a Inquisição fazia o quê? Ela mandava matar quem discordava da crença, da classe dominante. É esse o círculo de pensamento, né? é, Só é, que lógico, dá pra gente fazer, não uma live, dá pra gente fazer um ano de live só nesse assunto, né? Não dá pra gente ficar aqui discutindo Não, eternamente. e é engraçado que eu Mas falei. falando da parte que a gente tava, mas falando da parte que a Uhum, gente tava aqui na discussão, além de o processo ser um avanço, por quê? Porque a pessoa ia ser julgada por juízes competentes que entendiam do assunto, né? E ser ouvida e etc e tal, não é qualquer um que ela matava porque queria. Além desse avanço no sistema jurídico, se você analisar o tipo de pessoa que era morta na Inquisição, que era muito difícil a Inquisição chegar ao extremo de matar uma pessoa, mas quando ela matava, era pessoa que tinha o que nós chamamos pensamento revolucionário dentro de si, né? O que é a pessoa que tem o pensamento revolucionário? Que é o que gera uma revolução que mata, então, que mata milhões de pessoas. Então, por exemplo, se a Inquisição tivesse o poder de ter julgado o, o Karl Marx, por exemplo, ela teria evitado o assassinato de 100 milhões de pessoas, né? Que é o que o marxismo exato. gerou na humanidade. Então a Inquisição, quando a gente brinca que a Inquisição matou pouco, matou mesmo, porque se não tivesse falhado, não tivesse perdido a sua autoridade com esses pensadores evolucionários, provavelmente muito mal teria sido evitado, né? Então E isso até aí é é um uma dos questão mitos. discutida, né? Uma questão discutida a respeito da morte do tirano. Há pecado na morte do tirano, o assassinato de um tirano? Não Depende. há. E não há. Assim, se você mata um tirano, veja, não é um mal, não é uma Não, ação ruim. como o Tomás diz, né, a revolta legítima, quando o governante deixa de obedecer à lei natural, o povo tem todo o direito de se revoltar e retirar de lá, né? Sim, Agora, se você já fez essa divisão, né, entre pensamento e realidade, você julga a letra da lei só. Ah, então logo o tirano disse, então você tem que obedecer, então você não pode, não pode se revoltar contra o tirano, porque isso é contra a lei, isso aí. Tem gente que chega ao absurdo de falar que isso é contra Deus, né? Se sim. revoltar. É porque né, é aquela coisa, né? Porque o Deus é o amor, uma falsa noção de misericórdia, essa É, noção totalmente. Não, e o é muito amor engraçado. deles é foder o inocente, né? Essa que é a noção É. deles. Não, e a questão do direito natural, né? O direito natural é natural. O Jonathan É aqui, um amigo natural. meu, dizendo que a ideia é para frente demais. Ah, não, Jonathan, isso aqui é básico. O É pra trás demais. engraçado,
Exato, o engraçado do que a gente está discutindo, que parece ser altas ideias, mas não é, é o básico. É o É o básico. tiranicídio, né? Como o Pavese comentou É, ali. esses Homicídio dias, é legítimo, né? esses dias eu vi na faculdade uma coisa que foi muito engraçada, assim, aqueles diálogos de corredor, né? Aí eu estava lá na faculdade, eu estava com uma dúvida, o que é que eu ia trabalhar, ainda pensei em trabalhar a questão da escravidão em Aristóteles. Aí teve uma colega lá que falou, mas nossa, não, você vai trabalhar escravidão em Aristóteles, é difícil, né? Complicado. Aí eu falei, não, essa menina ela estudava Kant. Aí eu falei, para mim Kant é que é complicado, Hegel. Aí você veja, esse pessoal, né, que é desse mundo, né, o moderno, pós-moderno, esse pessoal, porque tudo isso é só crítica ao que já era estabelecido. Então era o aristotelismo, os É gregos, raiva da o verdade, né? É tomismo. raiva da realidade. E todas as bases desse pessoal, se você for pegar Heidegger, Kant, Nietzsche, eles só fazem criticar o próprio tomismo, essa estrutura básica. Então, se você não conhece o objeto da crítica, como é que você vai entender em perfeição essa própria crítica que você defende como algo extraordinário? É esquisito Exato. isso. É esquisitíssimo isso. É Não, é muito aquela questão esquisito. do criticar sem conhecer, né? Que acha que tudo é É, opinião, então a critico tanto pessoa. quanto desconheço, né? Outro dia eu tava conversando com o idiota lá, o cara, não, eu comentei com esse São Tomás aqui, né, sobre Santo Agostinho, etc. Ah, eu não leio essas coisas ultrapassadas, né? Eu estudo Kant, porque Kant já refutou o São Tomás de Aquino. Eu falei, você já leu o São Tomás de Aquino? Não. Ah, então você lê a refutação, mas não sabe do que você está sendo refutado? Né? Ah, vai É pro aquela inferno, né? coisa. E, e o engraçado, não sei se você conhece o Carlos Josafá, o Frei Carlos Josafá, que ele Ah, tem conheço. um, que ele tem um livrinho falando do paradigma, o paradigma teológico de São Tomás de Aquino. Até o senhor Frei Carlos Josafá, e o que eu acho engraçado do Frei Carlos Josafá é assim, porque realmente ele virou um ícone, né? Porque ele é bem velhinho e todos os nomes do tomismo, ele conheceu todo mundo, assim, conheceu Sartre, não sei quem, não sei quem. É impressionante. Beck, né? Ele conheceu o Não, ele Maritain. conheceu todo mundo, tá? Mas veja, mesmo ele dando uma abordagem mais esquerdista de Santo Tomás, se você abre o livro dele, você vê aquilo dali é atual. Aí ele vai tentar usar lá, né, Santo Tomás para querer justificar esses direitos de terceira, quarta geração, que é do ecologismo, não sei o quê. Mas assim, Já Santo tá enchendo Tomás, o cu, né? Já. sim, mas é justamente essa questão da atualidade de Santo Tomás. Santo Tomás é o que é hoje. A ideia dele, o que ele cristalizou ali, é impressionante. E na Suma, né? Lembrando que isso que a gente está falando tá na Suma Teológica, que é essa questão da justiça. Santo Tomás escreveu muita coisa. E o que eu acho interessante de Santo Tomás é que ele vai combater essa ideia negativa, sei lá, meio jansenista que se tinha à época. Se eu não me engano, acho que foi depois do Concílio de Latrão, não me salvo engano, que foi onde se estipulou que o católico deveria se confessar pelo menos uma vez por ano, né, segundo o mandamento da igreja. Uhum. Mas se tinha uma ideia muito exacerbada do pecado. Então se estudava muito o ato mal, o ruim, o que é o errado, o que é o erro. E Santo Tomás vai despontar falando das virtudes. O que é a virtude? Quando ele vai estabelecer a ideia do hábito, né? O que é o hábito? Então, o hábito é aquilo que a gente repete constantemente, né? Uma constância naquilo que a gente faz repetidas vezes. Então, o hábito ruim é o vício. Então, existe o vício e a virtude. A gente já Uhum. tem uma virtude inata? Não. A gente pode adquirir a virtude, que são justamente os mosteiros, as ordens religiosas. Foram isso que elas fizeram. Então, Assim. ela elevou o homem a um estado maior, ou seja, o homem a atingir as virtudes. E a Sim, era justiça é uma das grandes cultura da virtudes. virtude, né? Cultura no sentido de cultivar, né? Cultivava a virtude, para cultivar as potencialidades boas do ser humano, para que ele pudesse colocar as suas pulsões sob controle, vencer o vício e ter a virtude, que é Exatamente. a virtude da educação, né? Educação é isso, é a formação do ser humano. Ele É está em conduzir para formação, fora. né? E essa questão da justiça é tão interessante que é algo que só se realiza em relação ao outro. Ao Né? outro. A justiça, eu não posso ser justo comigo mesmo, né? Aquela coisa, É, eu me amo, não. Eu só posso ser justo em relação a uma outra pessoa. Da mesma forma, a injustiça. Que o exemplo clássico da injustiça seria o pecado, né? A ofensa a Deus. Mas é muito interessante, é uma virtude que não se realiza em mim, mas se dá em relação ao outro. E isso que a gente fala de bem,
Outro, isso é o que a gente vai consubstanciar, que todo mundo fala em ética, né? O tema, isso é que é uma relação ética. Essa é a Uhum. relação ética da coisa. É a justiça propriamente dita, ela é muito bem elaborada. E voltando, puxando para essa nossa situação atual, que absurdo isso que os municípios estão fazendo. É uma questão absurda. Tolher a própria liberdade do cidadão. Aqui em Uhum. Maringá, né, que eu estou aqui em Maringá, no Paraná, foi estabelecido toque de recolher. Aí toque de recolher com base em quê, pelo amor de Deus? Aí tem um mote hoje, né? O mote da imprensa é ciência. Ah, não, porque não tem comprovação científica. Eu ri muito. Acho que foi uma A pessoa não campanha que sabe o que é comprovação científica. Ela não sabe o significado das palavras. primeiro que ela não É, sabe nem o que é ciência e não sabe o que é uma isso tem nem o que comprovação é comprovação. científica. E tem coisas que são dados simples. Eu lembro, não sei qual foi a campanha que a Damares lançou, eu não sei se foi a respeito de não contrair doença venérea ou foi para não engravidar. Não faça sexo. Isso não tem comprovação científica, pelo amor de Deus. Que é Tá isso? que nem o Levi Fidelis lá que falou que órgão inspetor não reproduz. A Não, pessoa não é fala, isso é pro... ofensa. Ué, como assim é ofensa? Ele falou a verdade, velho. Não, mas falar a verdade, é, eu tenho no grupo tal, tal, tal. é É. uma questão tão óbvia. Então, por exemplo, qual a comprovação científica que vai ter menos. Não existe comprovação científica que há diminuição dos casos de contágio do Covid-19 com o toque de recolher. Pelo Isso é contrário, simples. eu já ouvi vários médicos dizendo o seguinte: olha, quando você tem uma pandemia, uma infecção viral, a única forma de você combater ela é quando metade da população fica imune, né? E Sim, vai proteger a outra metade. Não sei, ele estava dizendo isso, estou falando o que ele disse, né? Então, se você mantém todo mundo preso na casa, retarda esse processo, né? Em segundo lugar, se a gente começar a olhar os dados, o povo trata isso como se fosse uma gripe espanhola, mas só está morrendo sim. idoso e doente. Ou seja, E, só funciona como um agravante. e Ah, a gripe morreu? espanhola era triste, né? A gripe espanhola, se não matava, aleijava, porque no sentido que a pessoa tinha uma deficiência, ficava com deficiência lá cognitiva. Eu até comentei com você, eu separei, cadê ele aqui? Esse pequeno ensaio, nessa edição que eu tenho, são em 2 volumes, que é do Uhum, queridíssimo Gilberto Freire, é no livro uhum, Ordem e Progresso. Aí nesse livro aqui, Ordem e Progresso, Gilberto Freire ele é espetacular, Gilberto Freire ele é excepcional. Ele fez, eu brinco, eu já até comentei com alguns amigos, que ele fez como a época, como se fosse um estudo não existia redes sociais, mas é como se ele estudasse a timeline de todo mundo. Então ele pegou a história das pessoas. Então ele saiu compilando carta, comunicação e pega desde a época do Brasil Império. Aí aqui, nesse livro, tem um capítulo aqui que ele vai dizer a República, né, de 1889 e o desafio do trópico à civilização brasileira. Porque é justamente com essa questão da instauração da República, e ele vai começar a dizer aqui as características da República. Aí, para minha surpresa, ele vem falando aqui e tal, ele vai falar da cloroquina. Não cloroquina, mas vai falar aqui uhum. do quinino, né? O quinino, que era utilizado na febre amarela. Ou seja, isso aqui é ciência social. Então, é um estudo sociológico que vai dizer Uhum. que nós estamos, ou seja, desde que o Brasil é Brasil, nessa configuração atual, que as pessoas tomam cloroquina. Aí vem o E cara, agora vai pega falar que lá, cloroquina mata, né? agora a cloroquina tem os efeitos piores do mundo. Pelo amor de Deus, que é isso? É que nem o pessoal lá do glúten, né? Que fala que o glúten mata, o glúten. Sim, o que eu digo é da questão de se deslocar da realidade. Então você pega uma agência de notícia que vai falar, sei lá da França. Claro, na França não tem febre amarela. Na França nem cobra tem, lá não tem nem mato, né? É uma realidade totalmente diferente. Aí vai dizer que lá eles estão preocupados com isso. Beleza, eles têm que ficar preocupados. Eles nunca administraram esse medicamento lá. Aqui no Brasil, não. Então pode-se dizer, a grosso modo, claro, isso aqui é quase a nossa aspirina. Eu estava Uhum. conversando esses dias com a minha mãe, e ela estava falando a respeito. Minha mãe tem 76 anos, viveu no sertão da Paraíba, no Cariri. Aí ela falou do chá de quina-quina, que era justamente o mesmo princípio ativo, né, da hidroxicloroquina, cloroquina. Esse chá de quina-quina, ela dizia que era horrível, todo mundo que tomava dizia que era horrível, e a pessoa só tomava quando estava nas últimas.
Então, vai morrer, não sabe do que é, toma esse chá. E Uhum. muitas vezes a pessoa escapava, porque você não tinha aquele conhecimento. Na verdade, lá não tinha nem médico na época. Então, assim, isso é algo que já faz parte da nossa cultura. Que mundo as pessoas vivem? Que mundo? É muito estranho. Aí vem um novinho aí, esse pessoal que nasceu agora no ano 2000. Ah, mas não tem o efeito colateral. Nunca leu uma bula, porra. É o cara que nunca leu uma Tá bula de repetindo só no AS. Jornal Nacional, né? Nunca Você- leu nenhuma bula, pô. E vem ficar dando pitaco. Ah, cala a boca. Não fala daquilo que você não estudou. Fica Agora que eu vi aqui calado. lá atrás, o Fernando tinha perguntado como combater esses políticos, esses juízes, etc e tal. Então, olha, não sei o que o Noel tem a dizer aí, mas eu não vejo muita saída, além de fazer o que a gente já está fazendo, né? Que é estudar e ativando as consciências das pessoas, né? Exato. Pra- Eu acredito muito na formação humanística. O curso de Exato. direito hoje em dia é extremamente matemático. Então não há nenhum tipo de formação humanística. Então é muito comum você vai entrar na faculdade de direito, aí vão dizer, ó, o primeiro ano de direito ou o primeiro semestre é o pior. Por quê? Você vai estudar sociologia, você vai estudar filosofia, ou seja, as questões que são elementares para você entender o homem, Sim. você vai trabalhar todos os dias com o ser humano. Então Uhum. você tem que ter um conhecimento elementar da natureza humana para você lidar com pessoas. E você pega o perfil, né? Claro, o que justifica a regra é a exceção. Mas a grande maioria do pessoal que estuda para magistratura são pessoas absolutamente burras. Sim, para tudo, E gente. é, é, é muito engraçado. Ah, não, você é Magistratura, inteligente? medicina, Não, é porque assim, padre, pastor, tudo. outra constatação engraçada é, por exemplo, eu tive muito colega que migrou da área de exatas, que foi da área de engenharia, migrou para o direito e virou juiz. Porque ele entendeu hoje em dia que essa estrutura jurídica brasileira, ela não é humana, ela é matemática. Não é à Uhum. toa que está tendo essa questão. Ah, quer dizer que nós vamos ter agora um computador que, através do algoritmo, ele vai substituir o juiz. Vai. O que é o que acontece? Eu lembro da discussão quando começou a surgir, foi logo nos meus primeiros anos de faculdade, a questão da súmula vinculante. Eu dizia que absurdo, como é que pode um julgado reunir, né, que é um conjunto de decisões reiteradas, vai juntar tudo ali para o mesmo caso, vai se aplicar a mesma coisa? É, porque a estrutura jurídica é essa. Então, Uhum. quem é da área jurídica sabe, se você fizer uma petição, agora, claro, né, não é aquela coisa idiota, mas se você fizer uma petição que você realmente argumente, explique a condição do fato, como ocorreu, ela não pode ser longa, porque o juiz ele não tem tempo, né? Uhum. Tempo para ler, o juiz não quer ler, é, não tem uma formação humanística. Então, é de ambos os lados. A nossa Sim, eu formação digo em jurídica relação hoje em dia é muito pobre, muito, muito pobre. Eu tive sorte. Minha faculdade é uma merda. Só não vou dizer o nome dela, né, para evitar essas coisas. Sabe como é esse mundo jurídico gosta de processar tudo. Mas a minha faculdade é uma bosta. Onde eu estudei e hoje não mudou muito. É a mesma coisa, sendo que com uma parede pintada diferente. Mas eu tive, graças a Deus, bons professores. Então, dessa situação, eu tive uma disciplina lá que era de sociologia jurídica. A professora também não era das melhores. Mas ela fez uma caridade. Ela, querendo escapar das aulas, ela colocou para a gente assistir um filme, que na época era um lançamento, que era o tal do Minority Report, que é o Uhum. que acontece hoje. Para quem não viu o filme, veja, eu acho que ainda deve estar disponível no Netflix, que é justamente você ser punido por um crime futuro. Na época eu disse, nossa, que absurdo, como é que isso vai acontecer aqui? Né? Uhum. Parecia realmente uma coisa bem distópica. Como é que eu vou ser punido por um crime futuro? É o que a gente está vendo hoje. As Exato. pessoas Uhum. estão sendo punidas por um crime futuro. Essa questão da Exato. Polícia Federal que invadiu a casa aí do pessoal, desses 29, até do Rei Bianchi, eu morro de rir com o Rei Bianchi. O cara é humorista, pô. Foram invadir a casa do cara para levar. Uhum. Peraí, qual o crime que ele cometeu? O cara não Exatamente. fez O crime é ser absolutamente. contra a ideologia deles, né? O que a gente estava Não, e comentando. Não engraçado existe. que isso virou até o ato. Então, por exemplo, o próprio Kafka, coitado do Kafka, quando ele escreveu lá o processo, virou a coisa atual de hoje em dia. Exato. Como é que você é acusado sem saber por quê, o que é que está acontecendo, e aquilo vai sendo conduzido? É uma loucura isso, é uma loucura. Então, eu não Uhum. sei qual seria o remédio para combater, eu acho que é a questão da formação humanística, É. que é Não tem outro totalmente remédio. desprezada.
Porque como nós vimos, como a gente estava comentando, o Estado tem um poder avassalador sobre o indivíduo. Então não tem como a gente ir lá brigar com eles, se o cara tem exército a favor dele, né? Então o único jeito é reformar a sociedade, né? E o único jeito de reformar a sociedade é começar reformando a si mesmo, né? Todo mundo Sim, estudar e todo mundo comunicar isso, porque como o Noel bem citou São Tomás de Aquino, a justiça se dá na relação com o outro. Então a nossa obrigação é estudar, né? Nos formar e depois comunicar isso aos outros. Tentar ir formando consciências, né? E nunca parar, né? Paulo Ben é, 16 fala isso também, né? sim, e A estudar, missão, a missão de quem é fiel hoje, a missão de quem é da justiça hoje é formar consciências, não há outro caminho. não, e estudar sem um porquê nem para quê. As pessoas acham que o estudo é, eu agora vou estudar direito. Aí pega 10 livros de direito. Pelo menos para mim, eu acredito que o estudo é meio um reflexo da própria realidade, né? A realidade em si ela é muito contraditória. Então, Sim. você acorda, você faz um esquema de vida, você se planeja, mas no decorrer do seu dia você vai enfrentar uma série de coisas. Então, para mim, o estudo não é uma forma muito retilínea. Então, por exemplo, agora, eu citei de Lima Barreto, Gilberto Freire, Santo Tomás de Aquino. No final, você vai ver que tudo isso se completa. Há uma estrutura organizadora maior. E às vezes, em um outro livro que você pega, você esclarece a dúvida do primeiro que você está estudando. Então, Uhum. acho que não é isso. E se dedicar realmente a essa formação humanística, que a gente é muito deficitário. Eu fiz isso. Eu nunca fui nenhum. Eu tive uma formação ruim, como todo brasileiro. E eu tentei resgatar isso aos poucos durante meu período de faculdade e até hoje. Então você estuda, é Uhum. aquela frase do Olavo, né? Você vai estudando. O mundo não pode lhe deixar vencer pela fome. Então você vai estudando. Então isso que a gente está fazendo aqui também é uma conversa aberta, as pessoas participam, é uma forma ideal de estudo. Lembra a questão da Sim. Segunda Guerra, que o pessoal estudava Platão, e enquanto em um bunker, né, ali num sótão, enquanto a casa estava sendo bombardeada. Então é isso, Uhum. tem até a carta de Pavlov, né, que apesar de ser russo, Pavlov escreveu uma carta, chama-se Carta aos Jovens. Aí ele diz Uhum. assim: o que desejaria eu aos jovens de minha pátria Uhum. consagrados à ciência? Antes de tudo, constância, constância e constância. Ou seja, essa constância é o que gera disciplina, que gera o hábito. E Santo Tomás, quando ele aborda essa questão do hábito, é tão sério que ele diz que o hábito pode se induzir até uma segunda natureza. Então, por exemplo, a pessoa que é um viciado, ela pode ter em si uma segunda natureza, que é até matéria Uhum. lá, né? A igreja vai estudar como se dá, por exemplo, a confissão de um viciado. Porque naquele momento em si, ele pode estar arrependido, mas há uma segunda natureza que atua nele. Uhum. Então é isso, é a constância da leitura. Lê, lê, Exatamente lê. assim, o direito foi corrompido, né? Pela Sim, corrupção da inteligência, pela corrupção da formação na sociedade. Então, as pessoas que passaram a ficar. Um grupo de intelectuais, né, decidiu que queria corromper tudo e foi aplicando isso sistematicamente e não lutaram devidamente, no devido tempo contra eles, né? E eles foram corrompendo, 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 através da cultura, através da formação do imaginário, através da imbecilização geral da sociedade, e chegou nesse ponto. Então, o único remédio contra a imbecilização é a inteligência, né? sim, Então, não adianta. É. exatamente. Então, se foi assim que o direito se corrompeu, aliás, deixou de existir o direito, passou a existir o ativismo, ou seja, a pessoa pegar o nome direito e criar leis com base na sua ideologia, nos seus interesses, e as pessoas aceitaram isso porque deixaram de ficar inteligentes, foram imbecilizadas e aceitaram passivamente isso. Então agora é o inverso, fazer a situação inversa. Se não, nada feito, né? Até porque a corrupção do ótimo é o péssimo, né? É o Então, péssimo. a corrupção do ótimo é o péssimo. E nessa questão do direito, pode até se falar na ausência do direito. Tem um artigo do Olavo que é bem interessante, que é o que é o direito. Ele vai Uhum, falar que o direito ele se estabelece numa relação assim tripartite, que seria poder, direito e garantia. Então, poder uhum, é uma possibilidade concreta de ação. Ele vai até dar como exemplo pessoas que vão assaltar um banco. Aí ele diz, uhum. um vai assaltar, o outro é o que fica com a metralhadora, que é o que vai ser o que garante. Então, até para a própria efetivação do direito, é preciso ter uma garantia. Sim, para romper isso, você precisa criar um direito interno, ali, não, um sistema interno. Sim, que é o que está se provando hoje. Hoje nós não temos a garantia dos nossos direitos, então nós não temos direito. Como o próprio Olavo Uhum. disse, a gente tem permissões hoje em dia. Não era um direito, era uma permissão. Era uma permissão. E eu acho muito engraçado o pensamento simplista das pessoas. Tem gente que diz, ah, Noel, mas o povo não entende.
é melhor mandar todo mundo ficar em casa, é melhor obrigar todo mundo a usar máscara. Não, não é uma solução simplista. Não funciona. A relação humana ela é complexa e ela tem que ser tratada com a sua complexidade. Não adianta, não se pode fugir disso. Às Exatamente. vezes a solução simples não é aquela, por exemplo, um conceito de Santo Tomás, né? Só Deus Uhum. é simples. Aí você diz, É puxa, mas uma Deus eu nem sei solução o que completa. é. 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 Mas Deus Nós eu nem temos sei o muitos que é. Não, fatores. só Deus é simples. Então, Exatamente. às vezes a simplicidade é uma perfeição, mas o Tá que a gente acabando aqui acha que no é tempo, simples, né? mas não é. Tem meio minuto aqui, já tá acabando. Então, boa noite aí Então, para todo mundo. esqueci de ver que tava acabando aqui. Tava... Não, tranquilo. Boa noite para todo mundo. Eu Pronto, vou boa seguir, noite vou aí. deixar gravado aqui no IGTV. Vou colocar no meu canal no YouTube. Quem tiver interesse, se inscreva lá. Tem mais assuntos como esses. E no meu curso de história eu também abordo temas como esse. Obrigado a todos. Obrigado, Noel.